Meu nome é Amanda e sou mexicana. Apenas alguns dias após o furacão Gilbert, em 88, quando as chuvas haviam diminuído um pouco, vimos o desastre em que se encontrava nossa cidade. Naquela época, eu morava em um bairro antigo, muito próximo ao rio Santa Catarina. Para quem não sabe, era um rio que carregava apenas um pouco de água, mas com aquele furacão, levou tudo o que havia nele. Seria impossível listar tudo o que estava ao longo do rio, mas muitas pessoas perderam a vida naquele dia. Muitos foram vistos sendo levados pela correnteza. Naqueles dias, meu trabalho me permitiu faltar sem problemas. Meu filho tinha apenas 7 anos e as escolas também estavam fechadas. A cidade, ao menos em relação ao rio e às enchentes, já não estava completamente em caos, embora a situação ainda fosse preocupante. Menciono isso porque, em meio ao silêncio daqueles dias, lembro-me muito bem que bateram à porta da minha casa, que ficava dentro de um pequeno conjunto de 3 casas, incluindo a minha. Apenas uma delas estava desocupada. Meu filho tinha o costume de se espiar por uma janela no quarto, de onde podíamos ver a porta principal. Eu estava secando as mãos porque estava lavando a louça na cozinha e perguntei ao meu filho quem era. No máximo, poderia ser o vizinho ao lado, já que ninguém podia entrar no conjunto sem as chaves do portão. Lembro que meu filho me disse do quarto: "Ela está toda molhada, mamãe." Achei estranho. Pensei que talvez estivesse chovendo novamente e não sabia como a mulher tinha entrado. Não era fácil pular o muro do conjunto. Sequei as mãos, caminhei até a sala e depois até a porta. Meu filho continuava dizendo que a mulher estava encharcada. Quando abri a porta, não vi ninguém. Saí para dar uma olhada e só vi o vizinho, um homem com cerca de 50 anos, entrando pelo portão do conjunto. Perguntei ao meu filho se ele viu para onde a mulher foi, mas ele tinha saído da janela quando abri a porta e disse que não viu. Caminhei até o portão, cumprimentei o vizinho e perguntei: "Boa tarde, vizinho. O senhor viu uma mulher saindo ou entrando? Bateram na minha porta, mas quando saí não vi ninguém. O senhor viu para onde ela foi por acaso?" Ele respondeu: "Não, vizinha, acabei de chegar e estava tudo fechado. Acabei de abrir o cadeado. Você tem certeza?" Respondi que sim. Enquanto ele fechava o portão, caminhei com ele, contando o que meu filho havia dito sobre a mulher estar encharcada. Olhei para o céu e, embora estivesse nublado, não estava chovendo. A rua estava seca. Voltamos para nossas casas e o vizinho me disse: "Bem, do jeito que você descreve, não sei o que seu filho viu, mas já olhou ali?" Ele apontou para a entrada da minha casa e os 3, o vizinho, meu filho e eu, vimos uma poça grande de água bem na porta da minha casa. Eu disse: "Estava tudo seco. Não havia nenhuma tubulação que viesse do telhado diretamente para a porta. Não fazia sentido." Meu filho disse que foi onde viu a mulher parada, que ela tinha deixado aquela poça. O vizinho e eu nos entreolhamos, e ele disse que provavelmente não era nada, mas comentou em voz baixa: "Talvez, digo talvez, tenha sido uma das pobres pessoas que não conseguiram se salvar do furacão." Ele pediu para eu esperar um momento, entrou em casa e voltou com uma pequena vela branca e fósforos, pedindo que eu a acendesse. Enquanto isso, ele começou a varrer a poça, espalhando a água. Eu fiz o que ele pediu, e ele disse que deixaríamos a vela acesa ali, fora de casa, esperando que não voltasse a nos assustar, que o que quer que fosse encontrasse a luz. Ele garantiu que provavelmente a mulher não queria nos fazer mal, mas entendia que fosse assustador. Agradeci ao vizinho naquela tarde. Fiquei, sem dúvida, assustada, mas o que ele disse fazia sentido. Claro que eu acreditava no que meu filho tinha visto, pois eu mesma ouvi alguém bater na porta, e além disso, aquela poça de água apareceu do nada.
como qualquer criança, acho que sempre tive medo de cemitérios. Cresci assistindo a filmes de terror onde os mortos saíam de suas tumbas, perseguiam os vivos atrás de sua carne. Para quem é dos anos 80, vai entender como isso era assustador. Qualquer criança que tenha tido o azar de assistir a um filme desses, certamente desenvolveu esse medo. É normal. O que não é normal é passar todas as suas tardes em um cemitério. Foi durante o segundo ano do ensino fundamental, quando, por alguns acontecimentos infelizes na família, meu pai não podia trabalhar e ficou numa cadeira de rodas quase o tempo todo. Minha mãe, então, teve que encontrar trabalho onde fosse possível, e esse trabalho foi num pequeno quiosque de flores na entrada de um cemitério da minha cidade, um dos mais antigos, um cemitério privado, muito diferente daqueles onde estavam enterrados os membros da minha família. Esse cemitério até se parecia mais com aqueles que eu via nos filmes, com grama verde e a maioria das lápides com um design semelhante. Ao sair da escola, apesar de ser pequeno ainda, eu caminhava um longo caminho sozinho até minha casa. Lá me certificava de que meu pai estava bem, e ele sempre me convencia de que podia fazer comida sozinho, com sua cadeira. Ele me dava algo para comer e dizia que eu deveria ir cuidar da minha mãe para que ela não ficasse sozinha. Por sorte, o salário daqueles dias não dependia das vendas, pois eram poucas. Havia dias em que o cemitério estava deserto, e eu, apesar dos meus medos, fui me acostumando e comecei a brincar por lá. Fui entrando pouco a pouco, correndo até os lugares vazios onde ainda havia espaço para mais algumas dezenas de túmulos. O lugar estava cheio de árvores, principalmente nas bordas, que pareciam isolá-lo do resto do mundo. Em uma daquelas tardes de brincadeira, quando o cemitério estava tão deserto quanto podia ficar, vi um carro entrar e se aproximar de uma das seções no fundo, uma das poucas onde eu nunca ia. Depois de um tempo, vi uma dupla sair do carro com seu filho. Como todas as crianças, em vez de prestar atenção à visita, o menino estava brincando entre os túmulos. Quando se é criança, é fácil socializar, então me aproximei para perguntar se ele queria brincar comigo. Ele parecia um pouco triste, como se aquela visita o afetasse. Perguntei se ele estava visitando sua avó ou algo assim, e ele disse que sim. Ele não levantava muito o rosto, e entendi que ele não queria que eu o visse chorar. Senti muita pena dele, como se pudesse sentir sua tristeza, e fui buscar alguns dos meus brinquedos que tinha deixado entre os túmulos, uns bonecos das tartarugas ninja. Ele me disse que também tinha brinquedos e foi em direção aos pais. Logo depois voltou com 2 figuras das tartarugas, mas originais. Um pouco velhas, mas muito bonitas. Corremos entre os túmulos. Ele brincava com os meus bonecos e eu com os dele, depois trocávamos. Eram só brincadeiras de criança, cada um com uma história em mente, suponho. Já vamos, já estou indo. Ele disse de repente e saiu correndo para onde estavam seus pais, mas deixou seus brinquedos. Tenho que ser honesto. Eu não disse nada. Continuei brincando com eles, esperando que tivessem esquecido. Então ouvi um grito muito feio de alguém que se aproximava de mim. Por que você está com os brinquedos do meu filho? Uma mulher gritou enquanto se aproximava rapidamente e os tomou de mim. Pegou todos, até os meus, e eu não soube o que dizer. Garoto ladrão, ela disse enquanto se afastava. Em seguida, o marido dela se aproximou. Eu jurei que o menino tinha me emprestado, que o vi brincando sozinho e me aproximei, e que de repente ele saiu correndo, e eu só pensei que talvez tivesse esquecido os brinquedos. Nada mais. Pedi desculpas e corri para me esconder no quiosque da minha mãe, com muita vergonha. Não queria que me repreendessem na frente dela. Já tinha dado meus bonecos por perdidos. Isso já não me importava. Me escondi no quiosque, atrás da minha mãe, esperando que eles não me vissem. Então ouvi o carro se aproximando da saída, vindo bem devagar e parou na entrada,
parecendo procurar em ambas as direções. De repente, me viram. A mulher saiu do carro e caminhou até nós. Acho que minha mãe sentiu meu medo e me colocou atrás dela. A mulher se dirigiu à minha mãe e perguntou se podia falar comigo por um momento. Antes que minha mãe respondesse, eu apareci e a mulher me viu e tirou meus brinquedos da bolsa. Acho que são seus. Me desculpe, ela disse e começou a chorar. Minha mãe perguntou se ela estava bem, e então a mulher tirou os 2 bonequinhos do filho. Se ele te deixou com eles, ele te deu. Queria que ficassem com você. Enquanto ela me dizia isso, entregou-me as 2 tartarugas e, sem dizer mais nada, voltou ao carro. Caminhei atrás dela para procurar o menino, mas não havia mais ninguém, só o casal no carro. Contei à minha mãe o que havia acontecido, e quando já estava escurecendo e era hora de fechar o quiosque, a ajudei a guardar tudo. Minha mãe pediu ao guarda que nos desse um momento e me disse para mostrar onde eu tinha brincado com o menino. Caminhamos até lá. Aqui só estão enterradas crianças, disse minha mãe, pegando na minha mão. Vimos um túmulo com flores frescas do dia. Era de um menino da minha idade chamado Adriano Teixeira. Minha mãe deixou outro ramo de flores e naquele momento entendi o que havia acontecido, o que eu tinha visto. A partir de então, sem medo, para ser sincero, apenas nas primeiras vezes, comecei a ir brincar naquele lado do cemitério. Passei a levar meus brinquedos, um diferente a cada dia, e deixá-los no túmulo dele. Acho que queria que ele não se entediasse. Queria emprestar os meus. Depois minha mãe me disse que talvez ele estivesse com seus pais e que sempre estava com eles, pois o choro não deixa a alma descansar. Nunca mais tivemos nenhuma história parecida, mas até hoje minha mãe e eu lembramos do Adriano. Agora sou adulto e só acho que isso aconteceu porque eu era uma criança. Sempre fui educado e muito inocente quando pequeno. Nessa idade, a maioria de nós somos puros. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu ainda me lembro do frio no ar naquela noite de outono em 1988. Não era apenas o frio entrando nos meus ossos, era algo mais, algo perturbador. Eu já tinha me aventurado sozinho nas florestas do norte de Alberta, no Canadá, em inúmeras ocasiões antes. A natureza selvagem me chamava, oferecendo solidão, paz e uma pausa da rotina monótona de vida em Edmonton. Eu prosperava naquele silêncio, até aquela viagem. Eu tinha ouvido sussurros dos moradores sobre coisas estranhas acontecendo por ali. Eles falavam de espíritos, assombrações e de algo mais, algo antigo e sombrio. Eles os chamavam de skinwalkers, que agora tenho certeza que você já conhece. A palavra era usada pelos indígenas, uma criatura que podia assumir a forma de animais, um metamorfo nascido da feitiçaria. Eu não acreditava nessas coisas, pelo menos naquela época não acreditava. Eu tinha decidido fazer uma viagem de fim de semana para uma cabana remota, no meio da floresta. Era perfeita, isolada e serena, longe da civilização. Eu tinha planejado fazer uma caça leve e talvez tirar algumas boas fotos com minha câmera. Levei pouca coisa, apenas um rifle, comida e equipamentos suficientes para durar alguns dias. A viagem até o início da trilha levou cerca de 4 horas, e quando comecei a caminhar, o céu já estava tingido com as cores que estamos acostumados. As árvores se fechavam ao meu redor, altas e espessas. A floresta estava imóvel. Havia apenas o som das minhas botas esmagando as folhas no caminho e o sussurro distante do vento entre as árvores. Eu deveria ter chegado à cabana antes de escurecer, mas a trilha era mais difícil do que eu havia previsto, e o sol estava rapidamente desaparecendo no horizonte.
À medida que eu avançava pela floresta, o silêncio se tornava desanimador. Normalmente a floresta era cheia de sons da natureza, pássaros e esquilos. Mas naquela noite não havia nada. Era como se a floresta estivesse prendendo a respiração. De vez em quando eu achava que ouvia passos atrás de mim, rápidos e leves, mas sempre que eu parava para ouvir, tudo o que eu ouvia era o vento. Já estava completamente escuro quando cheguei à cabana. O lugar parecia cenário de um filme de terror. Uma estrutura antiga de madeira escura, com janelas quebradas e a porta levemente entreaberta. Uma parte de mim pensou em voltar, mas eu estava cansado demais para voltar até o meu caminhão, e a cidade mais próxima ficava a quilômetros de distância. Acendi um fogo no velho fogão a lenha, proporcionando uma pequena sensação de conforto. A cabana parecia opressiva, como se as próprias paredes estivessem se fechando sobre mim, mas tentei ignorar, achando que eram só nervos. Depois de uma refeição rápida, me enrolei no saco de dormir, esperando que o sono viesse logo, mas não veio. O vento lá fora começou a aumentar, uivando como um animal. As árvores rangiam e os galhos arranhavam os lados da cabana. Fiquei deitado no escuro, olhando para o teto, tentando me forçar a dormir, e foi então que ouvi. A princípio, pensei que talvez um guaxinim ou um cervo tivesse passado, mas então o farfalhar se transformou em passos distintos, pesados. Eles circundavam a cabana lentamente, como se algo ou alguém estivesse me perseguindo. Prendi a respiração, ouvindo atentamente e esperando que fosse apenas minha imaginação. Mas então ouvi uma respiração baixa e gutural, logo do lado de fora da porta. Eu agarrei o rifle, segurando-o com força. A respiração ficou mais alta, mais ofegante. Então veio um som de arranhão na porta, como unhas sendo arrastadas pela madeira. De repente houve uma batida. 3 batidas altas. Fiquei congelado. Quem poderia estar aqui no meio do nada a essa hora? As batidas vieram de novo, seguidas de uma voz. Deixe-me entrar. Era a minha voz. Pulei de susto, olhando para a porta em total descrença. Aquela voz era idêntica à minha, mas de algum modo distorcida. Deixe-me entrar, repetiu. O tom era antinatural, como se algo ou alguém estivesse me imitando. Eu não me mexi, não fiz som algum. Fiquei ali. A coisa do lado de fora bateu na porta de novo, mais forte desta vez. Deixe-me entrar, exigiu, com a voz ficando mais distorcida. Eu podia sentir a raiva, o ódio. Eu soube então o que poderia ser. As histórias que me vieram à memória, o Skinwalker. Eu nunca acreditei nessas histórias, mas agora eu não tinha escolha. As batidas pararam e por um momento tudo ficou silencioso novamente. Eu me esforcei para ouvir, torcendo para que aquilo tivesse ido embora, mas então ouvi passos ao redor da cabana e o som inconfundível de algo escalando o telhado. Meu coração disparou enquanto eu olhava para cima, ouvindo os passos pesados no telhado. O que quer que fosse, estava andando de um lado para o outro, como se estivesse tentando encontrar uma maneira de entrar. Eu não sabia o que fazer. Cada instinto no meu corpo gritava para eu correr, mas eu sabia que não seria o certo. Não havia outro lugar para ir, nenhum lugar para se esconder. Eu tinha que ficar quieto, imóvel, e esperar que aquilo perdesse o interesse. As horas passaram se arrastando. A coisa no telhado eventualmente parou de se mover e o silêncio voltou. Mas eu não ousei relaxar. Fiquei acordado a noite toda, com o rifle na mão, ouvindo por qualquer sinal de que aquilo ainda estava lá. Quando a primeira luz da manhã finalmente rompeu as árvores, eu abri lentamente a porta com o rifle preparado. A floresta estava calma. Não havia sinal do que quer que estivesse lá fora na noite anterior, mas quando olhei para o chão, meu sangue gelou. Na terra do lado de fora da cabana, havia pegadas profundas com garras, e ao lado delas, um conjunto de pegadas humanas.
Juntei minhas coisas e saí daquela cabana o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Nunca contei a ninguém o que aconteceu, até agora, enquanto minha sobrinha me ajuda a escrever essa história. Nunca esquecerei a voz ou a coisa que tentava entrar. Foi literalmente algo de outro mundo. Olá, gostaria de compartilhar algo curioso que acabou de me acontecer. Eu sou uma daquelas donas de casa que escuta relatos enquanto faço minhas tarefas. Por isso, às vezes fico no meio de um relato, pois preciso tirar os fones de ouvido para fazer algo que requer minha atenção total. Estou mencionando isso porque é relevante para a história. Em uma dessas vezes em que parei no meio de uma história, deixei um relato sobre bruxas, um tema no qual acredito completamente por experiências passadas. Ao anoitecer, depois de colocar meu filho para dormir, adormeci muito rápido, profundamente, e sonhei com bruxas. Era uma bruxa horrível que se movia de árvore em árvore no meio da noite escura, lá fora, perto da minha casa. Essa mulher começou a me oferecer qualquer coisa que eu quisesse. Ela me falou sobre feitiços e encantamentos. Ela os mostrava. Ela ia me dar. Ela ia me ajudar, ia resolver todos os meus problemas. Ela disse que eu seria uma mulher de sucesso, com comodidades, e que nunca mais teria uma preocupação na vida, mas me pediu algo em troca. Não me disse o quê, mas naquele momento pensei no meu filho. Ainda dentro do sonho acordei muito assustada, mas sabe o que é mais curioso? Naquele instante ouvi um som como se uma unha estivesse arranhando lá fora, ao lado da janela, perto de onde meu filho dorme. O som era impaciente, como se algo estivesse esperando uma resposta. Naquele momento chamei meu marido, mas ele não acordou. Acabei indo dormir com o bebê, com um rotundo não em minha mente. Podem pensar que foi apenas um sonho, mas eu sinto, por experiências passadas, que essa não é a primeira vez que alguma coisa tenta levar meu filho. Meu nome é Maurício e sou de El Salvador. Faz muito tempo que quero contar o que me aconteceu. Eu tinha cerca de 12 anos quando tudo começou. Morávamos em casa própria nessa época. Os quartos ficavam em um corredor de frente para o quintal, onde não havia lâmpadas, e era iluminado apenas de forma fraca pela luz que escapava das janelas dos quartos. Eu nunca me senti à vontade ali, mesmo sabendo que meus pais estavam ao lado do meu quarto, no quarto deles. Eles, especialmente minha mãe, são pessoas com fortes princípios de fé. Ela sempre nos ensinou a ter respeito e temor a Deus. Eu nem sequer podia assistir a filmes de terror ou ler livros do gênero naquela idade. Também menciono que tínhamos uma cachorrinha chamada Biscoito, que morreu com o tempo devido à idade. Foi depois da morte dela que tudo começou. Talvez por ter crescido comigo, depois que ela partiu, eu ainda conseguia ouvi-la latir ou correr pelo quintal, como costumava fazer. Também havia deitada atrás da porta da casa. Falamos da minha cachorrinha, então, embora fosse estranho, nunca me assustou ou causou medo. Admito que, na verdade, eu sentia mais curiosidade do que outra coisa. Cheguei a contar isso aos meus pais, que também mencionaram ouvi-la de vez em quando. Ela está cuidando de nós, filho, disse minha mãe, o que me fez sentir melhor. Apesar disso, uma noite, enquanto dormia, tive a bendita da paralisia do sono. Pude ver, graças à luz da lua entrando pela minha janela, uma mulher idosa de cabelos brancos e vestido velho flutuando no meu quarto. Sua pele era muito branca, como em filmes de fantasmas, com as roupas e cabelos ondulando. Sem poder me mover, vi com horror quando ela aproximou seu rosto horrível do meu
e começou a abrir a boca de forma anormal, falando em um idioma que eu não entendia. Para os meus ouvidos eram apenas murmúrios roucos. Eu estava apavorado, suando frio e pedindo a Deus que fosse apenas um sonho. Não sei quanto tempo se passou, mas consegui me mexer e corri para o quarto dos meus pais, chorando e contando o que havia acontecido. Minha mãe me deixou dormir com eles naquela noite e na noite seguinte me deu uma Bíblia para colocar ao lado da cama, aberta em um salmo. Algo que devo acrescentar é que eu costumava dormir com a porta do quarto entreaberta para que não me acordassem se alguém entrasse. Assim, na noite seguinte, fui acordado por um leve barulho. A porta era de metal, então era aquele som típico quando alguém a abre. Logo depois, ouvi pequenas patas batendo no chão, caminhando lentamente em direção à minha cama. Como o piso era de cerâmica, os sons eram ainda mais nítidos. Aquela foi a segunda noite mais assustadora da minha vida. Eu estava tão apavorado que nem pensei em me levantar. Senti o colchão afundar com o peso de algo deitando ao meu lado. Naquele momento, eu tinha certeza de que não era um sonho. Foram 3 longas horas sentindo o peso, que eu reconhecia como sendo de um animal, mas eu não me atrevia a me mover ou olhar. Apenas fiquei deitado com os olhos abertos, olhando fixamente para o teto, até que finalmente adormeci. Na manhã seguinte não encontrei nada de estranho no meu quarto, apenas a porta estava um pouco mais aberta que o normal. Não consegui contar nada aos meus pais, pois sentia vergonha. Sou um menino com muita imaginação, pensava. Mas com o passar dos dias, a situação só piorou. Agora, as visitas aconteciam 3 vezes por semana, a mesma situação, mas agora fechava a porta. Mesmo assim, eu podia sentir algo caminhando e deitando ao meu lado. Em várias ocasiões, cheguei a sentir o calor da respiração nas minhas costas. Comecei a me sentir em perigo, com medo de passar mais uma noite ali, mas não conseguia reunir coragem para contar aos meus pais sobre aquela situação estranha. Depois de tantas noites, sem saber quantas, posso dizer que acabei me acostumando. O medo diminuiu e foi substituído por um sentimento de incômodo sempre que acontecia. A situação se repetiu por quase 5 anos. Aos 16 anos, mudei-me da casa dos meus pais por causa dos estudos. Enquanto fazia os preparativos para mudar de casa, me perguntava o que aconteceria agora que eu estava sozinho. Se aqueles eventos terminariam ou se aquilo me seguiria. Minha dúvida foi esclarecida no instante em que me mudei. Ou foi o que pensei, pois senti que aquilo havia me seguido. Graças a Deus, no entanto, não durou muito. Com o tempo, parei de sentir aquela presença deitada ao meu lado. Foi um processo lento, mas naquela época eu estava iniciando novos estudos, então não tinha muito tempo para pensar em coisas sobrenaturais. Atualmente tenho 38 anos e aquilo nunca mais voltou. Um amigo que acredita no paranormal me disse que poderia ser algum ser que me protegia, talvez para me proteger da velha que vi na primeira noite. Venho contar o que aconteceu com minha irmã na noite passada. Ela trabalha das 14 às 22 horas, mas chegou em casa por volta das 23h40, quase meia-noite. Nós alugamos uma casinha em um morro, no interior de Minas Gerais, e para chegar à estrada principal leva uns 10 a 15 minutos, dependendo da pessoa. Mas sempre pegamos um atalho por algumas escadas longas e uma rampa para não dar tanta volta. Pois bem, minha irmã disse que ontem à noite, enquanto voltava para casa tranquilamente, começou a notar uma névoa que enchia o ambiente, mas ainda conseguia ver por causa da iluminação pública ao longo do caminho. No entanto, tudo mudou quando chegou à rampa. Ela disse que, ao começar a subir, começou a sentir um calor muito intenso e repentino, seguido por arrepios.
Seu corpo entrou em estado de alerta quando de dentro da névoa surgiu algo estranho, algo que ela não consegue explicar. Era uma espécie de neblina negra, uma pequena nuvem de névoa que descia, acompanhada por um som como o de vespas, murmúrios. A neblina era tão densa que formava uma sombra clara no chão. Minha irmã ficou parada, tomada pelo medo que invadia todo o seu corpo. Disse que a única coisa que conseguiu fazer foi falar. Perguntou: "O que você quer?" Claro, não houve resposta. A névoa negra começou a subir como se fosse cobri-la, mas graças a Deus um carro passou e iluminou as escadas, fazendo com que a coisa desaparecesse. Minha irmã correu para casa, sem querer encontrar aquilo de novo, e esperamos que tenha sorte de nunca mais vê-lo. Sabemos que é algo muito estranho e nunca tínhamos ouvido nada parecido. Por isso estamos compartilhando a história com vocês. Gostaríamos de saber se alguém já passou por algo semelhante. Eu não era muito sociável na faculdade. Eu não tirava boas notas, não estava em uma fraternidade, não tinha namorada e não participava de muita coisa. Eu não era um garoto muito feliz. No entanto, não estou reclamando. Eu encontrei uma garota leal que nunca desistiria de mim no final dos meus 30 anos. Minha vida é boa agora. Nós moramos juntos com 2 gatos chamados Blue e Raz, e estou planejando pedir ela em casamento em breve. Como eu estava dizendo, eu não fazia parte de uma fraternidade, então festas genéricas de fraternidade estavam fora do meu alcance. Eu ainda queria me divertir. Afinal, quem não quer? Meus amigos Bryson e Ian estavam na mesma situação. Nós passávamos a maior parte dos fins de semana matando tempo no dormitório do Bryson. Dito isso, aproveitávamos todas as chances que surgiam de ir a festas. A maioria das festas que tínhamos a sorte de ir eram fora do campus, ou seja, não estavam associadas a nenhuma fraternidade ou à própria faculdade. Uma vez nós dirigimos por mais de 1 hora só para ir a uma festa. É seguro dizer que estávamos bem desesperados. Uma tarde de sexta-feira, Ian mandou uma mensagem no grupo dizendo que a garota com quem ele estava conversando conhecia uma festa não muito longe. Ian costumava atrair as garotas mais estranhas. Tenho certeza de que você sabe do que estou falando. Bryson brincou que não queria ir a uma festa de anime, o que eu meio que concordei. Ian, no entanto, estava bem decidido e nos convenceu de que seria uma festa normal. Não é como se tivéssemos algo melhor para fazer. Bryson convenceu seu irmão Chris a ser nosso motorista. Chris não bebia de qualquer forma e disse que toparia ir à festa, então tudo estava indo bem. Enquanto estávamos indo para a festa, Ian começou a reclamar da garota com quem estava falando. Ele disse que ela não respondia havia horas, o que sinceramente não era muito surpreendente, considerando o tipo de cara que Ian era. Ele, no entanto, estava realmente chateado e disse que estava repensando a ideia de ir, o que parecia um exagero. Já estávamos na metade do caminho, então não íamos simplesmente virar o carro e voltar para casa. Dissemos a ele para parar de reclamar e não deixar isso estragar a noite. Depois de mais alguns minutos, Ian disse que o perfil de Calista havia desaparecido do seu telefone. Nós dissemos a ele que ele havia sido bloqueado e que ela provavelmente decidiu ir à festa com outra pessoa. Ele ficou emburrado pelo resto da viagem. Quando chegamos à festa, soubemos instantaneamente que tínhamos feito a escolha certa. A casa era enorme, especialmente em comparação com as outras da rua. Ian não queria entrar ainda, dizendo que precisava beber um pouco para esquecer a situação. Bryson e eu não nos opusemos à bebida, então dissemos a Chris para estacionar um pouco mais longe da casa para que pudéssemos beber antes de entrar.
Nós acabamos com algumas das cervejas que tínhamos levado e assistimos as pessoas entrarem na casa aos montes. Honestamente, parecia ser uma festa muito animada. Assim que Ian ficou satisfeito com a bebida, os 4 de nós começamos a caminhar em direção à casa. Assim que entramos, percebi que havia algo estranho. Para começar, todas as luzes estavam acesas, como se não houvesse iluminação ambiente em toda a casa, apenas as luzes de teto brilhantes que você esperaria estar desligadas em uma festa universitária. A maioria das pessoas estava vestida de maneira muito elegante, não como você esperaria em uma festa barulhenta. A cena parecia mais uma festa de jantar sofisticada do que qualquer outra coisa, mas talvez fosse isso mesmo. Afinal, nós não tínhamos ideia para onde estávamos indo. Nós não parecíamos tão fora de lugar, mas as diferenças nas roupas eram definitivamente perceptíveis. A música também era bizarra. Eles não estavam tocando trap ou hip hop, ou qualquer uma das músicas típicas de festa. Em vez disso, tocavam algum tipo de música etérea, quase psicodélica. Não tenho certeza de qual gênero era ou como descrevê-la, mas nenhuma das músicas tinha letra, apenas instrumentos e um toque sombrio. Eu acho que não era ruim, mas era estranho. Meus amigos e eu nos olhamos, tentando entender o que estava acontecendo. Pressionamos Ian por mais detalhes, mas ele disse que estava tão confuso quanto nós. Os 4 andamos um pouco, explorando a casa. Havia álcool por toda parte, então nos servimos. Depois de alguns minutos, comecei a perceber que algumas pessoas olhavam para mim e logo desviavam o olhar. Isso aconteceu tantas vezes que quase comecei a pensar que estava fedendo. Achei que estavam me olhando por causa da roupa, o que fazia sentido na hora. Nós estávamos nos divertindo, apesar da atmosfera estranha. Só Chris, que estava bem entediado e disse que ia fumar no carro. Achamos que era porque ele não tinha bebido nada. Poucos minutos depois que Chris saiu, um grupo de garotas se aproximou de nós. Nós definitivamente não éramos muito confiantes, então sermos abordados foi algo novo. As 3 começaram a flertar com a gente quase imediatamente, sem nem mesmo disfarçar. Elas brincaram sobre uma taxa de entrada, o que eu achei engraçado até perceber que estavam falando sério. Elas seguravam uma garrafa de tequila que obviamente nós não iríamos recusar. A partir daquele momento, nós 6 ficamos juntos, bebendo, conversando e ocasionalmente dançando. As coisas estavam indo muito bem. Em um momento, notei uma marca estranha no pescoço de Tina. Era uma marca curta, mas bem sólida, verde, que parecia ter sido desenhada com uma caneta. Provavelmente eu não teria notado se não estivesse tão perto dela. Pensei em perguntar a ela sobre isso, mas decidi deixar para lá. Podia ser uma marca de nascença ou algo assim. Depois que notei, no entanto, não consegui parar de pensar naquilo. Parecia tão artificial e verde de todas as cores. Quem usa maquiagem verde? Decidi deixar para lá e continuei conversando com ela, me perguntando onde as coisas iam acabar. Eventualmente vi Bryson e a garota com quem ele estava começarem a subir as escadas, o que me deixou feliz por ele. Logo depois, percebi que Ian e a garota dele também estavam indo em direção às escadas. Eu estava nervoso para sugerir algo a Tina, porque não queria estragar tudo. Apesar do álcool, comecei a ficar muito ansioso e suando, então disse a Tina que iria ao banheiro e voltaria logo. O único banheiro que encontrei estava ocupado, então esperei do lado de fora da porta. Eventualmente a porta se abriu e um cara bem alto, mais velho, usando uma camisa social branca e calças pretas, saiu. Eu corri para o banheiro e ele esbarrou em mim. Eu me virei esperando que ele se desculpasse, mas ele apenas ficou lá, me encarando. Foi a coisa mais estranha. Ele simplesmente ficou parado com uma expressão vazia, me analisando. Eu estava prestes a dizer algo quando notei o que estava em seu pescoço.
A mesma marca verde que eu tinha visto em Tina, literalmente idêntica. Contra o meu bom senso, perguntei qual era o problema dele. Ele sorriu e balançou a cabeça antes de dizer: "Quem te convidou?" Sem saber o que responder, soltei o nome de Calista, a garota que havia dado um bolo em Ian. Ele riu e olhou para cima, como se soubesse de quem eu estava falando. Ele olhou para mim de novo. Sério agora. Com uma voz baixa, ele repetiu o nome dela antes de fazer um gesto em direção à festa. "Você vê Calista aqui?" Eu não soube como responder, então fechei a porta na cara dele, me perguntando o que diabos tinha acabado de acontecer. Eu não conseguia parar de pensar no que ele disse ou naquela marca verde no pescoço dele. Parte de mim se arrependeu de não ter feito mais perguntas sobre o que estava acontecendo. Saí do banheiro procurando por ele. Passei por mais pessoas que me olhavam como se eu não pertencesse ali. Eu não me importei. Estava determinado a encontrar meus amigos e tirá-los de lá. Comecei a olhar de perto para os pescoços das pessoas, tentando ver se mais alguém tinha uma marca. Para meu horror, vi mais 2 pessoas com as marcas verdes no pescoço. Todas eram da mesma cor, mesmo comprimento, mesma espessura, tudo igual. Era assustador. Continuei procurando por aquele cara enquanto analisava os pescoços das pessoas. A maioria das pessoas não estavam marcadas, mas eu continuava vendo flashes de linhas verdes nos pescoços de várias pessoas. Eu estava começando a surtar, então fui até as escadas procurar meus amigos. Felizmente, enquanto eu subia as escadas, Bryson e Ian estavam descendo. Eu insisti para que me seguissem e os levei para um corredor vazio para que pudéssemos conversar. Eu contei brevemente minha teoria e disse que precisávamos sair imediatamente. Eles começaram a rir e disseram que eu estava bêbado. Eu perguntei onde estava a garota dele, e ele me disse que ela havia instruído ele a se encontrar com ela novamente em 20 minutos no andar de cima. Ian disse que a garota dele havia dito a mesma coisa. Não tinha como argumentar com os dois. Eles estavam animados com a conquista. Eu disse a eles para me seguirem, que eu provaria que as pessoas tinham marcas estranhas nos pescoços, mas eles não se mexeram. Justo quando eu estava prestes a desistir, Ian virou de lado e o que vi foi aterrorizante. Havia uma marca no pescoço dele, mas essa era vermelha, não verde. Eu praticamente gritei com ele, o que finalmente os fez me escutar. Eu então inspecionei o pescoço de Bryson, e havia uma marca vermelha nele também. Ian disse para eu relaxar, que provavelmente era só uma mancha de maquiagem, mas Bryson começou a acreditar em mim. Eu disse que estávamos saindo, e Bryson e eu fomos em direção à porta. Ian ainda se recusava a ir embora, dizendo que queria se encontrar com a garota novamente. Nesse momento, um cara passou por nós, nos olhando um por um. Ele não disse nada, mas parou tempo suficiente para que víssemos a marca verde em seu pescoço. Isso foi o suficiente. Bryson e eu corremos para a porta com Ian logo atrás. Parecia que todo mundo ali estava nos olhando enquanto saíamos, mas ninguém fez nada para nos impedir. Corremos para o carro de Chris e dissemos para ele dirigir. Enquanto saíamos, os telefones de Ian e Bryson começaram a tocar loucamente. As garotas perguntavam por que tínhamos saído. Como elas poderiam saber disso? Elas nem estavam por perto para nos ver sair. Meus amigos bloquearam os números delas. Todo mundo a quem conto essa história tem sua própria teoria maluca sobre o que aconteceu naquela noite. Eu realmente não sei o que pensar, mas acho que não quero saber o que poderia ter acontecido se aquele cara não tivesse me alertado. Sou um estudante de pós-graduação em Engenharia Civil na Universidade de Purdue, em Indiana. Estava indo bem, considerando tudo. As aulas estavam indo bem, fiz alguns amigos
e o apartamento que encontrei tinha um preço razoável. O senhorio, no entanto, era meio suspeito. Eu tinha um carro e morava bem longe do campus, mas gostava de dirigir. A única desvantagem era estar em uma parte meio perigosa da cidade, mas eu não ligava muito para isso. Sou um cara na casa dos 20 e poucos anos, então imaginei que poderia me cuidar. Sim, as coisas estavam um pouco entediantes, mas eu estava lá para conseguir um diploma, não para festas. Tudo estava bem normal, até o dia em que minha mochila foi roubada. Eu a havia deixado sobre uma mesa em um corredor aleatório para ir ao banheiro. Quando voltei, ela tinha sumido. Claro, aquele corredor específico não tinha câmeras, então não havia literalmente nada que eu pudesse fazer. Fiquei mais irritado do que qualquer outra coisa. Minha carteira, chaves e notebook estavam na mochila. Tive que cancelar meus cartões e solicitar novos, reportar minhas chaves como perdidas para o senhorio e começar a procurar por um notebook substituto. Foi uma dor de cabeça, foi uma situação chata, mas acontece. Só que alguns dias depois, percebi que a situação era 1000 vezes pior do que eu havia imaginado. Cheguei em casa do campus uma noite e encontrei um bilhete manuscrito enfiado por baixo da porta. Achei que fosse apenas um lembrete do meu senhorio sobre algo, mas estava totalmente enganado. Quando abri, havia apenas 3 palavras. Eu vejo você. Sem nome, sem assinatura, só essas 3 palavras. Imediatamente juntei 2 mais 2. Quem havia roubado minha mochila provavelmente tinha mexido no meu notebook e descoberto onde eu morava. Isso já era assustador o suficiente, mas naquele momento tive um pensamento ainda pior. Quem roubou minha mochila tinha as chaves do meu apartamento. Senti meu corpo começar a coçar e olhei por cima do ombro, esperando ver alguém ali. Corri para dentro do apartamento e bati a porta com força. Eu tinha uma tranca de segurança, então, mesmo que alguém tentasse invadir, não conseguiria passar por ela. Na semana seguinte, recebi mais bilhetes, todos manuscritos. Eles não eram longos, apenas frases estranhas como: "Eu sei o que você fez", ou "se cuide". A essa altura, eu já estava realmente assustado. Nunca fiz nada de errado, mas se alguém tivesse vasculhado meu notebook antigo, quem sabe o que eles poderiam ter descoberto? Eu realmente não sabia o que fazer. Será que ir à polícia ajudaria? Decidi esperar um pouco mais, na esperança de que quem estivesse me perturbando se cansasse. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, notei algo. Estava escuro lá fora e minhas persianas estavam meio fechadas, mas eu poderia jurar que vi um flash, como se alguém tivesse tirado uma foto de mim. Rapidamente puxei as persianas para baixo, meu coração estava disparado. Não havia ninguém lá. As coisas não pararam por aí. Comecei a notar pequenas coisas no meu apartamento, principalmente objetos sendo movidos. No início pensei que estava apenas sendo um maluco, mas meus sapatos apareciam em lugares diferentes, ou meu casaco estava jogado sobre a cadeira em vez de pendurado. Eram pequenas coisas que eu podia explicar se realmente tentasse. Mas um dia voltei para casa e encontrei os lençóis da minha cama removidos e o meu quarto completamente revirado. As gavetas estavam abertas e meus livros espalhados pelo chão. Parecia que alguém tinha destruído o lugar. Liguei para a polícia, claro, mas eles não fizeram nada. Não havia sinais de arrombamento, nada havia sido roubado, então aparentemente não havia muito o que fazer. Pedi ao meu senhorio para trocar as fechaduras, mas ele disse que levaria pelo menos 2 dias para conseguir alguém para fazer isso. Implorei para que ele resolvesse isso mais rápido, mas ele ignorou, dizendo que não era uma emergência. Me senti mal. Como ele não conseguia ver que isso era uma emergência? Continuei pressionando, mas ele parou de responder. Não importa o que eu dissesse. Isso foi literalmente ontem, enquanto escrevo isso.
Mal dormi na última noite, mesmo sabendo que estava seguro com a tranca de segurança. Estou pensando em trocar as fechaduras por conta própria, mas não sei como fazer isso sem causar danos caros. Ainda estou aqui, escrevendo tudo isso. Estou pronto para enfrentar quem quer que seja se eles voltarem.